Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai tocar a música do nosso mentor Padre Germano, para a gente preparar o nosso ambiente para a leitura da página e a prece inicial. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer uma leitura do livro Episódios Diários, psicografado pelo nosso querido Divaldo, e o espírito é a Joana de Ângeles. A mensagem diz assim: a saúde. Está mergulhado psiquicamente na mente universal e divina, seguindo as diretrizes éticas do equilíbrio e da ordem, que fluem e refluem em toda parte. Respiras em clima de saúde e de paz. Quando te desconectas do complexo mantenedor da harmonia que te envolve, desconcertam-se as peças da maquinaria física em face das vibrações violentas da mente, favorecendo então a instalação da doença. A enfermidade, geralmente, procede do ser espiritual, resultante do passado, que encontra ressonância no psiquismo atual, gerando o campo propício à instalação da desordem. Durante o dia, muitos fatores conspiram contra a tua harmonia mental, não te cabendo agasalhar. Resolve assim cada situação com calma e com segurança, não guardando resíduos mentais de forma negativa. Fato consumado, mente liberada, em programação de novo cometimento superior. A tua saúde depende sempre do teu comportamento moral e espiritual. E não obstante, se a enfermidade encontrar guarida no seu organismo, recorre à oração e resgata a tua dívida com alegria, em pleno processo de libertação total. Então fica aí, meus irmãos, a mensagem, que nos traz aí de forma bem resumida: a nossa saúde depende das nossas vibrações, do nosso pensamento, da nossa sintonia.
Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia que o Pai nos emprestou e superamos esse dia. Chegamos aqui na casa de Deus. Muito obrigado, Pai. Ainda que os que tiveram um dia complicado, um dia de dor e sofrimento, de muitas angústias, de preocupações, o dia passou. Estamos aqui, nesse grande hospital de almas e nessa escola, onde vamos sempre aprender um pouco daquilo que Jesus nos ensinou. Obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos reunidos na Tua casa, nesse santuário bendito. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos e por estar reunidos conosco. Agradecemos a Padre Germano, mentor da nossa casa, pela dedicação incansável, em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados, e em benefício também de todas as atividades da nossa casa. Agradecer a espiritualidade amiga, esses verdadeiros mensageiros divinos, que cuidam de cada um de nós, encarnados e desencarnados, que estão ao nosso lado sempre, doando os melhores fluidos, buscando sempre o melhor para cada um de nós. Muito obrigado, meus irmãos. E pedir essa espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, intuir, inspirar o nosso irmão Carlos Roberto, que fará a palavra, fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquilo que precisamos colocar dentro dos nossos corações. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião, e agradecer em nome de todos os aprendizes do bem, nosso irmão Carlos Roberto, de estar aqui conosco, de doar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, da sua dedicação a essa doutrina maravilhosa. A palavra é sua, meu irmão. Muito obrigado. Irmãos e irmãs, que a paz seja presente em nossas consciências. Agradecemos imensamente a esta bendita casa. Podemos dizer e afirmar que o maior beneficiado somos nós estes que vos falam. A oportunidade do estudo é fundamental, como disse o irmão, nessa bendita casa. Através do Evangelho de Jesus, estamos aprendendo sobre a vida futura e a reencarnação. Jesus, através do seu Evangelho de amor, ele nos ensina sobre a reencarnação. Kardec, com a sua capacidade enciclopedista, ele, ao publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não modificou. Não é uma nova interpretação. É uma maneira de nós entendermos melhor o ensinamento de Jesus. Ele apenas modificou a ordem dos capítulos e dos versículos. Modificação esta que não foi a primeira vez. Houveram outras modificações na ordem apenas dos capítulos e versículos. Nós observamos que no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz um capítulo e um versículo do apóstolo em que Jesus se apresenta mostrando que não veio modificar nenhum ensinamento até ali. Pelo contrário, ele veio cumprir as leis de Deus e os ensinamentos dos profetas. Do segundo ao quarto capítulo, Kardec selecionou ensinamentos de Jesus, ensinando sobre a reencarnação e sobre a vida futura. E do quinto capítulo em diante, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos capítulos selecionados
para nos ensinar os modos e comportamentos de vida, sempre com o objetivo da vida futura. Nenhum ensinamento que nos possa beneficiar. Nos beneficia aqui porque estamos nos preparando para a vida futura. Então, irmãos e irmãs, somos espíritos milenares, todos. E como espíritos milenares, em cada oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo aqui neste momento, nós montamos, formamos, a palavra é formar, formamos uma personalidade. Personalidade esta, formada, que ao desencarnar, esta personalidade é inserida na individualidade do espírito que é milenar. Formamos durante todo este tempo milenar e formamos atos e costumes. Normal, né? Formamos nesta, que podem ser desta encarnação ou trazendo de outras oportunidades de vidas passadas. Geralmente, classificamos como vícios. Falar de vício, somos especialistas, virtude temos mais dificuldade, né? Então, classificamos como vício, geralmente, o ato de fumar, de beber, certos tipos de alimentos e outros vícios comuns. Mas a nossa proposta é aprofundar estes vícios. Então, permita que no Espiritismo os vícios são como obstáculos ao progresso espiritual. Os vícios são hábitos ou tendências negativas que prejudicam o indivíduo e os outros. Interessante, os outros também são prejudicados com os nossos vícios, né? Isso é interessantíssimo, enquanto as virtudes são qualidades positivas que promovem sempre o bem e o progresso espiritual. Vamos aprofundar alguns vícios. Selecionamos alguns, se vocês permitam, meus amigos, irmãos e irmãs, que vamos ler. Egoísmo. O egoísmo é uma preocupação excessiva com o próprio bem-estar e interesse, negligenciando os outros. Outro vício, estamos aprofundando para nós compreendermos. A ganância é um desejo insaciável por bens materiais e poder, muitas vezes ao custo para os demais. E Jesus nos ensinou para que nós acumulássemos tesouro para os céus, né? Porque acumulando na terra existe o roubo, as traças, a ferrugem, a inveja. A inveja é um sentimento de ciúme e ressentimento em relação ao sucesso ou bem-estar dos outros. Orgulho. A vaidade excessiva e o desprezo pelos outros, impedindo o crescimento e a humildade. Crescimento moral impede. O orgulho, nós aprendemos, ditado pelos benfeitores da humanidade, é o maior mal, é uma chaga, é o mal que é a origem de todas as doenças, inclusive, né? É o pior de todos os vícios, o orgulho, a vaidade, o desejo de chamar atenção para si mesmo e a preocupação com a imagem que os outros têm. Dependência.
A falta de autonomia e a necessidade de depender dos outros para tomar decisões e realizar tarefas. Ódio, sentimento de raiva e ressentimento intenso, que pode levar à violência e à destruição. Mesmo sendo um especialista, eu precisei anotar, que é para melhor lembrar, né? Preconceito, a discriminação e a falta de respeito pelos outros com base em características como raça, etnia, religião ou orientação sexual. Esses são os preconceitos, né? Existem muitos outros, nós apenas citamos alguns. Vamos fazer um levantamento. Vingança, o desejo de retribuir o mal que se considera ter sofrido, em vez de perdoar e superar o ressentimento. Ciúme, o sentimento de possessividade e desconfiança em relação aos relacionamentos. Inconstância, a falta de determinação e a dificuldade em manter um propósito. A astúcia, a falta de inteligência e bom senso. Ira, a raiva excessiva e a dificuldade em controlar as emoções. Infidelidade, a falta de lealdade e a traição aos compromissos, mais vários, são variados isso. Desespero, a perda da esperança e a falta de vontade de seguir em frente. Injustiça, a falta de equidade e a violação dos direitos dos outros. Relacionamos estes, mas se nós fizermos profundidade conosco, podemos encontrar mais, né? Existem, o nosso pai da psicanálise, Sigmund Freud, em muitos assuntos ele está superado, mas tem um tratado chamado Tratado de Defesa do Ego. Neste tratado ele ainda não foi superado. O Freud, neste tratado, ele encontrou 16 maneiras que nós encontramos para encobrir o nosso erro. Acreditamos até que tenhamos mais, ele só encontrou 16, né? Mas são várias, mas tem duas que praticamos muito. Uma, ele classificou de projeção. Nós nos projetamos no próximo, né? Quando o Freud criou, um discípulo dele, Carlos Gustavo Jung, falou, mas Jesus já falou isso há 2000 anos atrás, né? É julgar os outros. Essa projeção, nós que somos reencarnacionistas, ela fica até mais fácil de entender quando nós juntamos as vidas passadas. Porque se eu consigo julgar alguém, né, eu entendo aquilo de tal maneira, não é porque Jesus falou não julgue para ser julgado, nós não seremos julgados por ninguém não, é por nós mesmos, por nós mesmos. Jesus, ele ensina que quem nos julga são as nossas consciências. Quando ele disse, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai depressa se reconciliar, porque senão ele te entregará ao juízo. O juiz é o nosso juízo, a nossa consciência, né? E este entregará ao oficial de justiça,
que são os verdadeiros tribunais, tipo o Libertação de André Luiz nos ensina. E lá ninguém julga, apenas lembra do que nós fazemos e nós mesmos é que nos julgamos. Então, o outro grande que o Freud ensina, e que é muito comum entre nós, ele classificou de racional. Nós encontramos uma desculpa tão bem feita para cobrir os nossos erros, que nós encontramos uma forma muito bem engendrada que consegue nos convencer e convence os outros. Tudo isso vai cobrir os nossos erros. Ele chamou de racional. Interessante, né? Racional. Raciocínio, mas é um raciocínio criado para defender os seus próprios erros. Tem outros, né? Então, são esses vícios, esses erros, que a doutrina espírita, por ser o Consolador prometido por Jesus, que é o que se manifestou de novo, é que nós temos a condição de ir superando, nos exercitando, fazendo exercícios, né? Não é exercício, não adianta fazer um dia. Se nós fizermos por insistência mesmo durante um mês, no final do ano serão 12. Se não conseguirmos por ano, numa trajetória de vida, se nós conseguirmos eliminar 60, se for a nossa idade, né? As crianças ainda não temos essa condição, mas mais o outro tempo, são exercícios que nós conseguimos superar. Então, fizemos uma relação aqui sobre virtudes. A primeira é a caridade, porque há muito tempo ensinavam-se que fora da igreja, né, não teria salvação. Mas nós passamos a ter certeza de que a salvação está fora da caridade, não há salvação. Então, a caridade é um amor ao próximo, é a disposição de ajudar os outros sem esperar nada em troca. Interessante que para a caridade não depende da bolsa, não depende de ter valores de dinheiro. E precisamos estudar para conhecer a diferença entre caridade e generosidade. A maioria pratica generosidade e pensa que está sendo caridoso. Não, há uma diferença muito grande. O irmão Gilvan leu uma página de Joana. Muitos acreditam que a Joana é muito rebuscada, mas ela nos ensina a diferença de generosidade e caridade de uma forma simples. Entre os espíritas, é muito comum aprofundar o verbo ser, né, e o verbo estar. Quando nós batemos em nosso braço e dizemos, não é matéria, está matéria, porque é espírito. Essa foi a forma de aprofundar o verbo ser e o verbo estar. Mas a Joana de Ângeles, nesse caso da caridade, ela aprofunda no livro Plenitude o verbo possuir. O verbo possuir, ela aprofunda da seguinte forma: nós possuímos aquilo que nós levamos quando reencarnamos. O que nós temos de material, né, de matéria, quando nós damos, ela classifica como generosidade. E ela classifica de caridade
quando nós damos aquilo que nós possuímos, quando nós desencarnamos e levamos, esta é a caridade que a Joana de Ângeles, através do livro Plenitude, nos ensina. Então, um abraço, um bom dia, com a vibração, é uma caridade. Outra virtude que a Joana, que eu levantei, humildade, o reconhecimento da própria limitação e a disposição de aprender com os outros. Não existe ninguém que saiba mais do que o outro. Nós nos completamos. Amor, outra virtude. Um sentimento de afeição e respeito pelos outros, com a capacidade de perdoar e superar as dificuldades. Falamos aqui em respeito. Podemos até dizer que o amor é respeito, porque acabou o respeito, acabou o amor. Né? Enquanto temos o respeito, temos o amor. A fé, olha que virtude. A crença na existência de um poder superior e na possibilidade de progresso espiritual. Esperança, a confiança no futuro e a crença na possibilidade de realizar os seus objetivos. Justiça, a busca pela igualdade e a defesa do direito dos outros. Fortaleza, resistência diante das dificuldades e a determinação em seguir em frente. Temperança, o equilíbrio e a moderação nos pensamentos, sentimentos e ações. Esses sentimentos, o equilíbrio e a moderação, nós não temos condições de fazer prece o dia todo. Não temos essa condição. Mas nós temos condição de estar em estado de prece. Essa condição do estado de prece, irmãos e irmãs, temos essa condição o dia todo. Mudar o pensamento, ficar vibrando. No momento que vem aquele mau pensamento, porque somos envolvidos por uma nuvem de espíritos, nós mudamos o pensamento para o bem, lembrando da nossa casa, da imagem da nossa casa. Nós somos trabalhadores da casa, somos cidadãos dos aprendizes de bem. Lembramos isso com André Luiz, quando ele teve a sua visita, que ele conseguiu socorrer o marido da esposa, quando ele, em pensamento, trouxe veneranda, né? E ele retornou como cidadão do nosso lar. Então, os trabalhadores, aqueles que do aprendiz, vê a forma da casa longe, ele é conectado imediatamente com os benfeitores da casa, com os guardiões, com os médicos, né? Aqui que existe. A prudência, a capacidade de tomar decisões sábias e de agir com discernimento. Trabalho, a dedicação e o esforço para realizar as tarefas com responsabilidade. Passividade, busca pela paz e a capacidade de resolver conflitos de forma pacífica. O Evangelho nos ensina o bom combate, né? Esse é fundamental. Então, irmãos, no Espiritismo, o desenvolvimento das virtudes e a superação dos vícios são considerados essenciais para o progresso espiritual do indivíduo, contribuindo para o seu crescimento moral e para a construção de um futuro mais feliz e harmonioso. A doutrina espírita, ela nos traz isso.
Então eu vou repetir a superação dos vícios. Verificamos que os ensinamentos, eles são mínimos. Desculpa, não é nenhum sofismo, mas de tanto eu repetir, eu guardei essa questão do Livro dos Espíritos. A questão 909 diz assim, que a nossa vontade basta ser insignificante. Ficamos meditando, o que é insignificante? A gente vai dizer até, não é nada. Então, basta uma vontade insignificante. Ele termina a resposta fazendo até uma exclamação e dizendo assim, quantos de vós, praticam, têm vontade? Então, basta ser mínima. Então, na superação dos vícios, Jesus nos ensina que o jugo sem o L, é leve. O jugo é aquela cangalha que se coloca num boi para domar. Então, Jesus diz que o jugo é leve. Nós conseguimos, né? E quando Jesus fala da fé, ele diz que basta de um grão de mostarda. Eu tive curiosidade até, Giovanni, de ver qual o tamanho do grão de mostarda. É 2 milímetros. Então, a fé é mínima, a vontade é insignificante, o jugo é leve. Então, no fundo, nós não temos mesmo a vontade. Desculpa, quando estamos falando, estamos se referindo a essa pessoa que vos fala, porque é quem está mais próximo da minha boca, é o meu ouvido. Né? Eu trouxe um texto da Joana de Ângeles, em que a Joana, no livro Desperte e Seja Feliz, ela diz assim, fiz um resumo, né? É necessário muita vigilância para não permitir que os tóxicos do mal envenenem as pessoas que insistem e acreditam no bem. Então, nós insistimos e acreditamos no bem, mas precisamos de vigilância. Nessa vigilância, me permite lembrar um ensinamento de Jesus. A maioria das pessoas diz assim, orai e vigiai. Mas Jesus não falou isso. Eu não sei, Jesus falou assim, vigiai e orai. Mas é a mesma coisa? Não, não é. Vigiai é vigiar a nós mesmos. Se eu primeiro me vigiar e depois eu orar, olha como é diferente. Eu orar para mim depois verificar o que eu tenho que fazer de bom, de mal, de errado. Então, o ensinamento de Jesus é vigiai e orai. Então, nesse sentido, nós temos que nos vigiar, né? Por isso que ela pede essa vigilância, porque as experiências edificantes em nós, elas ainda são iniciais nos implementos da alma, por isso que precisamos vigiar. Isso desabrocha para a verdade, pode ocorrer que as velhas fixações das multifárias ações primitivas se sobreponham tentando o predomínio. Então, se nós não vigiarmos aquele nosso hábito de diversas encarnações, vão superar e nós voltamos a cair. São cuidados. Agora, interessante que já existem muitas pessoas que têm esses cuidados, que já agem dessa forma. Então, irmãos e irmãs, a Joana continua e diz que somente o amor, como medida terapêutica, possui a solução para as agressões do mal. Para nós, as agressões que estamos sofrendo, somente o amor. Porque o mal tema em alastrar.
que temem alastrar em toda parte, levando de roldão aqueles que se permitem carregar. Certamente não se pode ser conivente com erro, concordar com crime, ignorar a virulência do ódio, ignorar o fogaréu da violência. Ela continua e diz: entretanto, jamais se extinguirá o delito. Ele não se extinguirá, não irá extinguir, porque temos que eliminar o delinquente, encaminhar a vida para o bem, destruindo-se aquele que conspira contra a ordem e o equilíbrio. Aqui ela está se referindo a essa nuvem em que vive sobre nós, né? Não se apaga um combustível usando combustível. A calamidade de qualquer expressão precisa ser extirpada. No entanto, os seus prepostos, na condição de doente, aguardam amparo e cura. Não podemos aguardar, temos que, aquilo que nós já comentamos, ter um bom combate. Você, para ter um combate, não precisa ser violento, né? Então, em nossa trajetória milenar, tudo que nós já falamos, adquirimos vícios, quais estamos acostumados. Aí, ao reencarnar, nós continuamos com eles numa facilidade tamanha que nós acreditamos até que estamos agindo normal. É tão sutil que nós não percebemos, mas já é o hábito de diversas encarnações, né? Torna-se um hábito. Torna-se um hábito. Continuamos a prática com a maior naturalidade. Então, nós temos um grande ensinamento de Jesus, no Pai Nosso, na oração, em que ele diz: não nos deixe cair em tentação. E é nesses momentos em que nós precisamos utilizar o nosso estado de prece, no pensamento, no estudo, em tentar compreender aquela lição que nos foi passada e ficamos em dúvida, mas rebuscar, insistir, porque o nosso consciente, ele busca a resposta. Muitas das vezes, quando nós insistimos, eu não sei se é muitas das vezes ou todas as vezes, o sono, o dormir, na manhã nos traz uma resposta, uma solução que nos agrada, até no próprio trabalho, em soluções de trabalho, quanto mais na nossa vida moral. Os irmãos permitam trazer esses assuntos de vícios e virtudes, mas é o que nós temos que nos precaver, é o que nós temos que nos vigiar. Temos que nos vigiar. E Jesus é importante para nós, né? Precisamos também, irmãos, nesses vícios e virtudes, entre os vícios, nós temos que tomar cuidado com as crenças milenares. Essas crenças milenares nós temos que respeitar, porque aprendemos com Paulo que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, vamos respeitar, mas não nos convém. Porque todos nós somos médiuns. Estamos aqui falando dos vícios e nas crenças agora, né? As crenças trazemos de outras, com certeza. A doutrina espírita, ela nos alavanca, porque precisamos praticar a mediunidade de Jesus, procurando
evitar o mediunismo. Essa palavra mediunismo, Kardec não trouxe na obra dele. Essa palavra, quem nos trouxe foi Emmanuel ao Chico, que mediunismo é mediunidade primitiva. Mediunidade primitiva, nesses hábitos de crença que nós temos, desculpem, mas é comum em todas as casas espíritas. Precisamos ir extirpando. Por que falamos assim? No final do livro dos Médiuns, o último capítulo, é um pequeno dicionário. E lá nesse dicionário tem a palavra mediumato, com M ou com N, mediumato ou mediunato. Então, nós vamos procurar saber o que seja. Mediunato é uma escala no nosso orbe, né? Porque no nosso orbe, a mediunidade ela vai de primitivo ao mediunato. Em outros orbes, evidentemente, a mediunidade ela tem condições de muito mais abrangência. Nós lembramos aqui de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, psicografado também pelo Divaldo. Ela tem uma capacidade de mediunidade fora do nosso orbe, que ela relata a vida de Jesus, que é de tantos detalhes, desculpa a expressão, mas é como se nós estivéssemos sentindo o cheiro do local. Ela consegue nos mostrar situações que não conhecemos em outro livro, a não ser essa mediunidade avançada dela, que ela relata sobre diversos casos, mas ela relata um caso sobre a mulher adúltera, que depois que ela saiu daquela situação que estavam julgando-a, ela foi trabalhar numa casa do caminho. E ela lá trabalhando, recebendo os caídos, os doentes, quem chega? O marido. E não lembra dela, mas ele ainda reclamava daquele que a absolveu, né? Então, essa mediunidade é muito avançada de conhecer os casos. Então, aqui entre nós, vai do mediunismo, da mediunidade primitiva, até o mediunato. E existe, acreditamos, o Chico, nosso querido Divaldo, a nossa querida Ivone Pereira, o Peixotinho, são muitos, né? Ao Chico perguntaram, Chico, somente a você? Ele, não, são muitos, mas não querem aceitar, né? Essa condição de mediunidade. Então, essa mediunidade, nós temos que ir avançando para poder ter a mediunidade com Jesus. Irmãos e irmãs, apenas comentando, porque não são somente vícios e virtudes, são também hábitos, né? Hábitos em função de crenças. E como estamos na casa espírita, temos que amar Jesus. O principal seria nós exemplificarmos. Ainda temos essa dificuldade. Mas temos que nos esforçar. Esse esforço é fundamental para nós termos virtudes e hábitos de crenças que não nos leve ao primitivismo, né? O primitivismo tem uma escala tão grande que ela é como se fosse o raiar de um dia, né? É o ponto que isso acontece. Quando fizemos esse comentário, é para nós nos vigiar. E o principal que tenho que vigiar somos nós mesmos, né? Acreditamos que a doutrina espírita nos trouxe uma lei de causas e efeitos, né?
Se tem um efeito hoje, é porque existe uma causa. O efeito hoje aqui, eu estou falando sobre Jesus. Qual deve ser a causa? Possivelmente fui muito mal nesse assunto, né? Eu não sou nenhum missionário, então a causa eu tenho que recuperar. Não sei se vamos conseguir, mas estamos tendo um esforço para isso. Porque até hoje eu estou, permito falar a minha idade, estou com 79 anos. Mas até os 51 anos de idade, eu era ateu, materialista, eu tinha argumento para derrubar Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E me despertou como um vulcão. Se eu não houvesse estudado sobre ideia fixa, porque a ideia fixa é muito perigosa, ela é tão tênue que você não consegue entender quando você está entrando na demência. Mas no início, irmãos, acreditam, nós líamos 5, 6 livros ao mesmo tempo e descansava um lendo o outro e dava continuidade. Então, é um esforço, não sei se está dando certo, mas vamos continuar assim, dentro do horário de 15 para as 9. Eu fico feliz de ter sido convidado por essa casa. Muito obrigado, Gilvan, muito obrigado. Obrigado à casa e aos irmãos que puderam ouvir. Desculpa algumas coisas. A franqueza, muitas das vezes, é uma falta de educação. Boa noite. Mas nós estamos aqui para aprender, né? Então, nada melhor do que falar a verdade, né? A gente vigia muito bem, mas a vida do outro. A gente ainda não aprendeu a vigiar a nossa. É a nossa. Já seguimos Jesus. Vigiar e orar. E a gente vigia, só ainda não aprendemos que é vigiar a gente, não o outro. Muito obrigado a você, meu irmão, pela oportunidade de estar aqui, trazendo essa boa reflexão para todos nós. Aos nossos irmãos que vão assistir, que estão assistindo, né? Nosso muito obrigado. Compartilhe, dê o like, divulgue essa doutrina maravilhosa para que chegue a muitos corações. Muito obrigado.